Meio-dia mais 31 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 4 de abril de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e acompanhe a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre a previsão do tempo. E antes da Mônica vir trazer pra gente os detalhes do final de semana, previsão, do tempo para hoje, também para o final de semana, vamos destacar que o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta máximo de grande perigo para acumulado de chuva na região do Vale do Paraíba. Este novo alerta vale a partir de hoje e segue até sábado, dia 5. O aviso emitido pelo Instituto para todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte tem exceção apenas da região Bragantina, que é considerado o maior na escala de risco de grande perigo. Segundo a previsão do INMET, o acumulado de chuva nas cidades do grande perigo pode passar de 100 milímetros por dia, enquanto os ventos podem chegar a 100 quilômetros por hora. Segundo o sistema de alertas meteorológicos, as cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte são as únicas do Brasil classificadas como grande perigo para chuvas nesses dias. Algumas cidades do Rio de Janeiro também fazem parte deste alerta. E por conta deste acumulado, claro que o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEI, também emitiu alertas para a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos no Vale do Paraíba e Litoral Norte. E claro que a Defesa Civil já instalou um gabinete aí de crise para atuar diante desta previsão. Mas Mônica Maria conta pra gente aí, durante toda essa semana nós falamos sobre essa possibilidade de mudança no tempo, tanto de queda na temperatura quanto de possibilidade de um acumulado significativo de chuvas. Mas o que os meteorologistas preveem para hoje, mas também para o final de semana? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas, pois é muita chuva mesmo. E para hoje, começando o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, devemos ter mais um dia de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no final da tarde. Noite chuvosa, mínima de 20 e máxima de 27 graus em Jacareí, São José dos Campos. No litoral norte, a sexta-feira deve ser de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer momento. À tarde tem chance de temporal, mínima de 21 e máxima de 25 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra da Mantiqueira, o dia deve ser de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Mínima de 17 e máxima de 23 graus em Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Para o final de semana, a previsão indica mudança em toda a região. No Vale, sábado tem tempo nublado com chuva de manhã, sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muitas nuvens. A máxima cai e não deve passar dos 21 graus. E no domingo, pode ter sol entre algumas nuvens e com chance de chuva a qualquer momento. Máxima de 21 graus. Sábado e domingo no litoral deve ser marcado por instabilidade no tempo, dias de nebulosidade e chuva. Máxima de 21 no sábado e no domingo a máxima não deve passar dos 20 graus. Na Serra da Mantiqueira, o final de semana deve ter um sábado chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem. A máxima cai e não deve passar dos 16 graus. E no domingo, a previsão é de dia de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite e máxima de 18 graus. Abre aspas. Abre aspas. E estamos vivendo um período que costumamos chamar de tempo forte na nossa Igreja Católica, a Quaresma, essa preparação para a Páscoa do Senhor. E logo mais estaremos vivenciando a Semana Santa, também chamada de Semana Maior. Nela nós celebramos o maior mistério da fé, que é a entrega, a vida, a cruz, a morte e a ressurreição do Senhor. E dentro de toda a parte litúrgica, a nossa igreja tem por tradição a realização da conhecida
encenação da Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo é o ponto alto da nossa salvação. A encenação é um momento comovente para qualquer pessoa. O evento atrai de forma surpreendente e evangeliza por causa da verdade dos fatos. Cristo, o inocente, o Cordeiro de Deus, entregou sua vida por todos nós. Além de seu valor cultural, a encenação da Paixão de Cristo é uma oportunidade única para refletir sobre valores importantes como amor, solidariedade e respeito ao próximo. E em Jacareí, um grupo de pessoas, juntamente com a paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade, há mais de 2 décadas, realiza essa encenação e é sempre aguardada por todos esse momento que somos convidados a visualizar de perto aquilo que, sem perceber, deixamos cair no esquecimento, que é a paixão do nosso Senhor. E hoje, o programa Abre Aspas vai conversar sobre essa retomada da encenação em um espaço conhecido da cidade de Jacareí para acolher a todos. E você, claro, é convidado a participar conosco, interagindo. Você é de Jacareí, conhece a encenação da Paixão de Cristo que acontece ali na Escola Agrícola, né? Que assim é conhecido lá, mas que é ETEC. Manda pra gente a sua mensagem 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Você pode mandar a sua mensagem de texto, de áudio não muito longo, 30, 40 segundos ali. Conta pra gente, conhece a encenação? Você é ator? Já participou de alguma das edições aí? São 25 anos de história. Manda pra gente a sua mensagem, interage conosco aqui. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto aqui no programa Abre Aspas é o Rogério Castro e o Gabriel Pujol. E eu já quero acolhê-los aqui nesta tarde de sexta-feira. Rogério, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova. Uma alegria poder recebê-lo aqui em nossos estúdios. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Muita alegria e satisfação nós estamos aqui. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade, né? Nós conversamos um pouquinho, né? Sim. Da história aqui nos bastidores, mas é uma satisfação muito grande, né? Ter a rádio, né? Canção Nova como parceira também e divulgando esse nosso trabalho de evangelização, que, como você disse, há mais de 2 décadas, né, sendo realizada na nossa paróquia, né? Bacana. Então é uma... E em especial também, né, Vanessa, porque em 2025 nós comemoramos 75 anos de fundação, né? No dia 15 de agosto. Sim, a gente da celebra, paróquia, né? Da paróquia, Santíssima né? Trindade. Da paróquia Santíssima Trindade. Então, nós, quando resolvemos, né, assumir essa retomada, como você bem disse, também um presente, né, porque foram 25 anos, né, de trabalho aí. Então, Bacana. Muito obrigado por abrir esse espaço para a gente, o Abre Aspas, para que nós possamos conversar, né, e tirar algumas dúvidas, né? Estamos há poucos dias do evento, né? Sim, sim. E agradecemos aí a oportunidade que a Canção Nova nos dá nesse dia. Nós que agradecemos aí dentro da sua correria, né? Você organizou ali na rotina de trabalho para estar conosco. O Gabriel Pujol também, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova. Obrigada por aceitar o convite. Boa tarde. Obrigado, Vanessa. Obrigado, querido ouvinte, por nos escutar, por prestigiar esse momento conosco, né? Esse momento que, como o Rogério comentou, né, um momento de júbilo, né, um momento de celebração desses 75 anos. Então é uma alegria imensa estar aqui com vocês, estar aqui podendo partilhar um pouquinho do que nós vivemos nesses últimos anos, né? Alguns 25 anos de encenação, Sim. Outros um tempinho a menos, né? Mas cada um tendo uma experiência pessoal com Jesus, né? Então, obrigado pelo convite, desde já. E até, vamos lá, né? Já começando falando sobre história, né, minha gente? 25 anos, talvez até quem mora em Jacareí, quem acompanha a encenação aí, não tenha se dado conta que já passaram 2 décadas aí, né? Mais de 2 décadas desse trabalho tão bonito que realmente, como eu disse, é muito mais do que um teatro, muito mais do que a questão cultural, né? Mas é realmente para nós cristãos um momento muito forte da nossa igreja, encenado ali para talvez retratar aquilo que a gente lê ou ouve e não se dá conta do que é real, né? E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho pra gente. O Rogério aí me disse que está desde o início desse trabalho, chegou ali com a equipe, né? Eu brinco que eu sou das antigas, eu conheço aí o trabalho já tem um tempo. Conta um pouquinho pra gente, né? É uma tradição, né? Na nossa igreja, mas também dentro da paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade em Jacareí, né, Rogério? Exatamente, Vanessa. Na verdade, quando eu iniciei, né? Eu fui para a transição já do Santuário do Carmo para um ambiente externo, porque na época já não estava comportando, né? Então o grupo de jovens que trabalhou com esse projeto em 2001, 2002 foi em conjunto com o padre Rogério Félix. Sim. Né? Ele que nos auxiliou em todo o início desse trabalho, quando ele foi nosso pároco, né? E depois quando nós
vimos que não tinha mais condições de nós fazermos o evento dentro da igreja devido ao grande volume de pessoas. Nós fomos para uma quadra que fica num bairro, depois nós fomos para o pátio dos trilhos, né? Até então não existia ali o parque da cidade. Quando houve a necessidade da construção do parque da cidade, aí sim nós buscamos um outro local, que foi a FAPIJA, né? A escola agrícola. E de lá permanecemos até 2015, né? Quando a gente comemorou os 15 anos da encenação. E aí tivemos uma parada, retornamos para a igreja novamente. 2018, 2019 nós fomos novamente para o parque da cidade. Aí sim ele já estava, né, com a construção atual, e em 2020 nós estávamos preparando, né, a encenação dos 20 anos, né, de história, e veio a pandemia, né? Aí foi jeito, todo aquele período, né, que todos nós sabemos e sofremos com isso. E aí nós paramos, né? Então a gente, como eu estava conversando com você, tinha fornecedores, tinham prestadores de serviços, né, que nós precisávamos dar uma satisfação. Então não tinha como ficar preso, que nós não sabíamos quando as coisas voltariam à normalidade. E aí, com os 75 anos de fundação da nossa paróquia, a gente acabou abraçando essa obra para poder dar essa retomada, né, como um presente para a nossa paróquia em comemoração aos 75 anos, né? E com o apoio do nosso pároco, né, Padre Ed Carlos, né, desde o ano passado, né, como eu comentei aqui nos bastidores, isso começou lá nas quarta-feiras de cinzas de 2024, quando nós tivemos o aval. No Sábado Santo do ano passado nós fizemos um anúncio, e de lá para cá nós viemos trabalhando, né? E aí já está quase 12 meses nesses desafios, né? Sim. Porque a gente antes tinha um grupo específico cuidando, e a partir desse ano a gente assumiu como a paróquia. Então, você trabalhar com jovens, catequese, crisma, ministério de música, e ter essa diversidade de dons, né? Diferença de idade, de faixas etárias muito grande, né? Casar tudo isso foi o nosso maior desafio. É um desafio, né? Com certeza. O restante foi consequência. E graças a Deus nós estamos bem entrosados, né? Depois, no decorrer da conversa, a gente vai partilhando outros pontos, mas a história, resumidamente, né? Eu sei que é pouco tempo para resumir tanta coisa, mas esse foi histórico até chegarmos na data aí de 12 de abril, que quando nós vamos fazer a apresentação, né, na ITEC. Bacana. Agora, o Gabriel, conta pra gente quando que você chega aí nesses anos aí de trabalho dessa encenação, né? Eu acho que é importante também destacar, né? A gente fala sobre essa questão da parada, né? Mas a nossa vida, todos nós necessitamos de uma parada muitas vezes, né? Em qualquer campo da nossa vida é importante, às vezes seja pra gente revisar algumas coisas, seja pra melhorar outras, né? Mas conta pra gente em que momento você chega aí nesse grupo, né? Nessa encenação da Paixão de Cristo da Paróquia Santíssima Trindade. Eu costumo falar que eu caí um pouco de paraquedas ali, mais ou menos em 2013. Foi o ano mais ou menos que eu comecei a participar de alguns movimentos jovens da paróquia, né? Da Missão Jovem, alguns grupos de jovens, e mais próximo do evento, né, assim, surgem algumas necessidades, né, alguns personagens que de repente estão desfalcados ali para poder atuar, né, enfim, e também tem a possibilidade de de que, olha, a gente tem o evento da Paixão de Cristo, quem quiser participar de alguma frente, né, pode dar o seu nome. E eu acabei sendo selecionado, né, ali para interpretar Barrabás, né, então caí um pouco de paraquedas ali, então não sabia nada de atuação e continuo não sabendo, né, não era, porque eu sou músico, né, então a atuação ali, por mais que esteja dentro, de repente, de um ministério de artes, não é muito a minha praia. Sim. Mas acabei caindo ali em 2013, participando de 2014 e 2015, quando completaram-se os 15 anos, e nesses 3 anos, né, participando ali mais como elenco, ali aprendendo muito com quem estava à frente, aprendendo muito com todo mundo que encenava. Então foi um período para mim de muita experiência, uma experiência de serviço na igreja, mas também uma experiência espiritual, sobretudo. Sim. Uma experiência de que realmente em todos os trabalhos ali que eram feitos, né, com cada pessoa era possível extrair alguma coisinha ali, que eu acho que para quem está participando
participando, esse é um dos motivos também, né? A gente está ali realmente para trocar experiências espirituais, sobretudo, né? A gente até costuma falar, né? Se a gente começou lá atrás, há um ano, mais de um ano, né? Na quarta-feira de cinzas, e depois disso tudo, nós que estamos inseridos nesses trabalhos, não mudarmos de alguma forma, pra gente não adiantou de nada, né? Pra gente foi só mais um trabalho, e não é isso que Deus espera de nós. Então, nesses 3 anos fui atuando, né? Em 2016, quando ela retornou pro Carmo, né? Eu já fui ali sendo chamado para algumas frentes mais braçais ali, né? Ali o famoso backstage, né? Sim. Até chegar no Parque da Cidade em 2018, né? Que daí as pessoas à frente já me pediram, como você já está, de repente, desde 2013, consegue ajudar em algumas outras frentes aqui, que a gente precisa, de repente, de alguma pessoa um pouco mais de experiência, né? E a gente já vai conhecendo as outras áreas, né? Da encenação da Paixão de Cristo, que a gente costuma brincar também que não deixa de ser uma pequena empresa, né? Porque tem a área de financeiro, tem a área de palco, tem a área de pessoas ali. Então, a gente vai se inserindo em todos esses meios, né? Até que chegou em 2020, né? Que eu também estava inserido na área de finanças e, infelizmente, por conta da pandemia, né, vieram a ocorrer algumas medidas que nós não esperávamos, né? Mas como o Rogério comentou, graças a Deus, tudo que tinha que ser feito, a gente fez, né? Até algumas medidas bem rápidas, né? À medida que foram saindo algumas determinações do próprio governo, do Estado, enfim. Sim. Então, sempre com o apoio do nosso pároco, né? Do Padre Edílio, sempre respaldando a gente ali. Então, para mim é uma alegria muito grande também voltar nesse ano de 2025 e relembrar que lá em 2013, quando eu comecei, né? Muitas pessoas hoje estão de volta, né, conosco dessa época de 2013 e também olhar para esse caminho e ver a transformação que Deus realiza na nossa vida e na vida dos nossos, né, de quem está junto com a gente. Inclusive tem participações aqui já. Se você quiser participar, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Se tiver algum ator aí também participando, manda pra gente aqui, né? Conta pra gente aí como é que tá sendo, né? Esse momento desses ensaios, receber esse papel também, né? Porque é muito mais do que um papel, né? A gente vai conversar sobre isso também. Boa tarde. Me chamo Matheus Pujol. Irmão? A encenação da Paixão de Cristo, além de converter e evangelizar pessoas, nos mostra um pouquinho do amor de Jesus para conosco e tudo o que ele passou para que estivéssemos aqui. Vive anos o evento e nos molda e nos torna um cristão melhor. Que Deus capacite cada vez mais esses operários a buscar almas. Que legal, olha só. E é exatamente isso, né? É muito mais do que uma encenação, né? Eu acho que quando a gente pensa nessa questão, claro que é muito importante a questão cultural, a encenação, mas é como o Gabriel comentou, né, o Rogério, não adianta só ir lá você encenar ou você passar esse ano todo nesse trabalho de vocês, né, conciliando o trabalho profissional com essa doação que é o trabalho ali paroquial, se você não mudar, se você não tiver um olhar realmente ali de espiritualidade, de entrega, porque aí fica como uma coisa banalizada, né, Rogério? Exato, né? Um abraço pro Matheus aí. Abraço aí, Matheus. Exatamente isso, Vanessa. A questão, né? Como é que vocês escolhem as pessoas, né? A gente convida, assim como nós fomos convidados. Sim. Né? Assim como Jesus fez com muitos, né? E aí é a entrega de cada um, né? Então, é claro, para alguns papéis meio bem, vamos dizer assim, os papéis principais, posso dizer assim, a gente toma um certo cuidado. Que é bem exigente também, né? Exatamente. Então, e aí eu tive o apoio, nós tivemos, né? Eu estou cuidando da parte de elenco esse ano. É a primeira vez. Não é formado nessa área, nada. Não sou. É só pelo Espírito Santo, né? Não tenho nada. Eu sou formado na área de Direito, não tem nada a ver com a área artística, né? E foi um desafio, sim, né? Porque a gente convida as pessoas, tem uns que aceitam, outros não, sim, né? Enfim, mas para alguns papéis, por exemplo, o de Maria e o de Jesus, a gente pediu para o nosso então vigário paroquial Padre Matheus, que hoje está na paróquia Espírito Santo junto com o Padre Rogério, sim, coincidência, né? Para nos auxiliar, de até para dar uma opinião, né? Enfim, para que não fosse algo só humano, sim, né? Enfim, e aí quando a gente fez o convite, né? E aí espero que eles, não sei se eles estão ouvindo, tanto o João quanto a Fernanda,
que são os papéis, né, de Jesus e Maria na encenação. Inclusive o João é uma pessoa assim que eu conheci esse ano, né, foi uma indicação de um amigo nosso, né, que vai fazer o papel de Pedro, né, e nós tivemos assim uma experiência bem rica, que parece que a gente conhece ele há anos, de tão entrosamento que ele nos deu. Que legal. Né? E a Fernanda teve a oportunidade de fazer o papel de Maria em 2016, eu não me recordo agora. Então, e ela, até então, não era mãe. E hoje ela sendo mãe, Nossa. é diferente, Sim. né, o papel com que ela aceitou esse convite, né? E é aquilo, né? E a gente faz o convite, a gente acompanha a parte espiritual, tem uma pessoa cuidando de todo um trabalho espiritual que foi feito, né? Um plano de oração. E aí é aquilo, é a entrega da pessoa. Porque assim, se você vai lá em cena, vai acabar o dia 12 e vai voltar tudo normal para você. Sim. Né? É o que eu sempre falo para os meninos aí nos ensaios, né? Aproveita a oportunidade que vocês estão tendo para ter a experiência. Porque imaginem, né, se nós tivéssemos a experiência que os apóstolos, as pessoas que tiveram a oportunidade de ter esse encontro pessoal com Jesus, tivessem. Nossa, é a oportunidade que vocês estão tendo, né? De interpretar um apóstolo, um outro personagem. A gente vai tratar muito da questão de família, da questão da intimidade de Jesus, porque a gente dividiu a encenação em 2 atos. Então, a primeira parte, a vida pública dele, e depois a parte realmente que é a Semana Maior, né? Sim. Que começa, enfim. Por quê? O intuito também desse, já entrando em outras perguntas, né? O intuito também desse ano é levar um pouco assim, todos nós em algum momento da vida nos identificamos com Pedro, um Judas, Sim, com uma certeza. samaritana, uma mulher que teve uma cura no fluxo de sangue, enfim, um soldado que se converteu, né? Quantas vezes nós negamos ou até mesmo, né, de certa forma, entre aspas, né, a gente condena algumas pessoas, algumas situações. Julgamento, então, julgamentos. Né? Então, tudo isso foi colocado meio que propositalmente para que as pessoas tenham um choque de realidade e ver, olha, eu me identifico com tal personagem. Com certeza. Né? A gente aproveitou o Evangelho de Lucas para trazer toda essa história para a gente, né? E tudo isso vai com que as pessoas também vão se aprofundando, vão buscando, né, estar um pouco mais preparadas, porque, como eu disse no início, as pessoas já estão inseridas em algum movimento ou alguma pastoral da paróquia. Sim, então não são pessoas que desconhecem aleatórias, Jesus, aleatórias, né? Uhum. Mas a oportunidade de viver a experiência e aprofundar, se né? aprofundar numa catequese viva é o diferencial que a gente busca nesse momento também, com essas quase 70 pessoas que estão nos auxiliando como elenco, porque também são todos amadores, não tem um ator profissional, né? Gente, mas é um número grande de pessoas, né? Antes da gente voltar, que tem mais gente querendo participar com a gente, que legal, olha só, essa participação, não que as outras não sejam, mas essa é muito especial. Um grande abraço aos meninos, de maneira especial, ao meu grande amigo Rogério. Parabéns por todo o trabalho e dedicação. Estarei lá com muita alegria e orgulho de vocês. Padre Matheus Torres. Padre, sua bênção. Sua bênção, padre. Que legal, olha só que bonito, né? E é exatamente isso, né? A gente estar lá torcendo por vocês também. Andressa Beatriz, que felicidade ter esse evento tão lindo e importante para a nossa cidade de Jacareí. Estou ansiosa para o dia 12 de abril. Um abraço, Andressa Beatriz. Essa aí é suspeita para poder falar. É especial também? Que chique. Viu que a família tá em peso, que né? Que legal, né? Ó, família... Aproveita para mandar um abraço para a esposa especial, hein? Um abraço para minha esposa querida, um beijo para ela e também para o Padre Matheus, né, que também nos apoiou em todo esse processo, né, e continua nos apoiando, né. Então, um forte abraço para ele, sua bênção, Padre. E como é bonito isso, né? Eu acho que todo esse apoio, né, Rogério e também Gabriel, todo esse apoio da comunidade, da cidade, né, dos padres, da diocese é importante, né? A gente sabe que a encenação da Paixão de Cristo, ela acontece em diversas comunidades, em diversas paróquias, né? A gente está hoje trazendo o pessoal da encenação da Santíssima Trindade, porque é uma coisa tradicional na nossa cidade de Jacareí, né? Eu digo nossa porque você sabe que eu moro lá, né? Mas na cidade de Jacareí, mas assim, representando exatamente isso, a intenção de se realizar uma encenação, né, Gabriel? Que é muito além de uma atuação de um teatro, né? É viver aquilo na realidade, no nosso dia a dia, como o Rogério colocou. E aí vocês comentam que são cerca de 70
pessoas que vão participar? O elenco é mais ou menos isso? 70 O elenco pessoas? é mais ou menos isso. Gente! Então, Fora as outras equipes, né? Fora as equipes de bastidores, né? Então nós temos uma equipe cuidando de infraestrutura, porque assim, como o Gabriel disse, é como se fosse uma empresa, porque nós estamos contratando tá mais que uma empresa aí. Exato, então nós contratamos as empresas, nós fazemos as conexões com a prefeitura de Jacareí, Sim. com as secretarias que estão envolvidas, né? Tá tendo um apoio, né, deles, exatamente, né? A Fundação Cultural de Jacareí que está nos apoiando, né? A EITEC, né? A APM, que é a Associação de Pais e Alunos da EITEC. Então, foram muitas reuniões, né, e muitas conversas para nós chegarmos, né, os nossos patrocinadores, né, e também a nossa comunidade, né, paroquial que abraçou a causa, e até aproveito a oportunidade para fazer um agradecimento aí aos paroquianos da Santíssima Trindade, porque se não fossem vocês, esse evento não teria acontecido também, porque boa parte da ajuda financeira vem dos próprios paroquianos, né? Sim. Adquirindo uma camiseta, adquirindo um copo, os eventos que eles vêm participando com a gente desde setembro do ano passado, então eles têm uma participação muito ativa na questão financeira para que o evento acontecesse, né? E como eu falei, são 70 pessoas divididas em 28 cenas. É muita coisa. Nossa, 28 cenas? 28 cenas, né? Gente! O pessoal, eu tenho um amigo que falou assim, nossa, mas você é ousado. Eu também não tinha essa dimensão, né? O pessoal, mas você é louco. Descobrindo né? isso, né? Descobrindo isso, né? Que legal. Mas para você termos a oportunidade de contar, né, como como foi a trajetória de Jesus. Sim. Né? Como eu falo para os meninos lá, todos eles trabalhavam, eles tinham a função, os apóstolos, quando foram chamados. Não ficava só seguindo Exatamente, Jesus, não, né, gente? As pessoas tinham atuações, né? Então eles tinham famílias, né? Tinham empregos, então muitos deixaram as suas atividades para seguir. Aí é aquela reflexão que a gente tem que fazer. Se fôssemos nós hoje, faríamos o que eles fizeram, né, há mais de 2000 anos atrás? Então a gente compartilha vários desses tipos de conversas para a gente realmente ter essa reflexão. Com né? certeza. Porque todos nós somos chamados para alguma coisa. Com certeza. O sim cabe a nós. Depende de cada um de nós. Depende de cada um, né? Muito bem. Hoje nós estamos conversando com o Rogério Castro e também o Gabriel Pujol. Eles que estão aqui representando toda essa equipe, todo esse trabalho da paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade de Jacareí. E o pessoal aí da encenação da Paixão de Cristo, né? Neste ano, 25 anos desse trabalho lindo aí dessa encenação, 75 anos da paróquia e essa retomada, né? Deste grande momento aí de entrega e de aproximação com o Cristo. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já e você continue participando. 12 30 19 8801. Voltando do intervalo, a gente volta também com a sua interação. Até já. 1h mais 2 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 4 de abril de 2025 e hoje nós estamos conversando sobre a encenação, desculpa, ó, a garganta tá até secando aqui, André. A encenação da Paixão de Cristo da paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade em Jacareí, no próximo dia 12 de abril, minha gente. Pois é, tá chegando aí esse momento que marca a história não só da encenação, né, 25 anos de história, mas também da paróquia que completará neste ano 75 anos. E quem conversa conosco, está aqui representando todo esse elenco, toda a paróquia, é o Rogério Castro e também o Gabriel Pujol. E lembrando que você que quiser interagir conosco pode mandar a sua mensagem 12 30 19 8801. Já vou, antes de voltar com vocês aqui, registrar algumas participações. Me chamo Tiago de Almeida. Esta será a minha 6ª encenação. Já fui palco, já fui do elenco e neste ano estarei em um dos papéis mais difíceis de ser, o açoitador de Jesus. E uma das frentes da equipe de comunicação. É um trabalho lindo, de muita perseverança. Vale a pena a presença de todos para que possam viver essa história de amor. Que legal, Tiago. E é exatamente isso, né? É entender também, eu acho que isso é um trabalho para vocês também, é de muita relevância, né? A questão da escolha do elenco, né? E de você que se diz aí, né? Dá o seu sim, né? Eu quero participar, eu quero ajudar, né? Como o Gabriel comentou, né, Gabriel? Que você
caiu lá, né? E aí você foi pro palco, mas você poderia ter ido pra outra frente. É também ter esse coração aberto, de entender que em um momento você vai ser um personagem talvez principal, outro momento você vai estar no bastidor, mas todos têm seu significado, né, Gabriel? Com certeza. E também eu vim no carro pensando, né, e é um dos temas que vocês entraram no último bloco, que é também essa identificação com cada personagem, né? E eu vinha pensando muito isso no carro, né? A caminho para cá, de que o encontro com Jesus, ele é muito pessoal, ele é muito particular, né? A experiência que cada um de nós temos com Jesus, né? Daquele primeiro encontro, né? Que é o que faz nosso coração bater mais forte ali, né? Então, assim como eu tive em 2013, né? Através do personagem que eu atuei, né? A gente também tem que trazer isso para a época dos apóstolos, né? Que é realmente Mateus, quando foi chamado por Jesus, ele estava ali na sua coletoria de impostos, né? Ele estava ali, vamos dizer assim, no seu pecado, né? Sim. Que era a coletagem de impostos, né? Pedro também estava ali, né? Na barca, né? Pescando no seu ofício, né? Então trazer isso realmente para cada personagem, para cada ofício que nós temos hoje na encenação, né? Como que daquela forma Jesus vai me encontrar ali, né? Ou como que eu vou de encontro com ele, né? Porque assim como tinham esses apóstolos, tinha os apóstolos que ali que também já seguiam João Batista e depois seguiam Jesus, né? Começaram a seguir Jesus, né? Então, cada um tem um encontro muito pessoal com Jesus, né? Então, eu tenho certeza também, né, que todo mundo que está no elenco, né, dentro do seu personagem também está fazendo essa experiência de encontro com Deus, né, encontro com Jesus, que é a mensagem que a gente quer levar para as pessoas que vão estar lá assistindo, né, que talvez elas se identifiquem com algum personagem, ou talvez não se identifiquem com nenhum personagem, mas se identifiquem com aquela cena e falem, nossa, eu estou vivendo isso na minha vida. Pois é. Esse milagre que aconteceu, né, até a gente vai retratar bastante isso no ato 1, né, os milagres de Jesus, né, da vida pública dele, nossa, eu estou vivendo isso na minha vida, uma situação parecida com essa. Então, realmente enxergar que Deus quer falar conosco naquela cena, naquele personagem, né? Isso que eu acho muito bonito. Bacana. Tem mais participações? Me chamo Bruna e estou participando na equipe de palco este ano. Já participei como escrava de Pilatos em 2008 e hoje minha fé está se renovando cada vez mais. E se um coração sair de lá convertido, podemos dizer que a nossa missão foi concluída. Um abraço para os amigos Rogério e Gabriel. Que lindo! E é isso mesmo, Bruna. É aquilo que a gente fala, né? Se uma pessoa sair de lá diferente, a gente já pode dizer, obrigada, Jesus, conseguimos fazer aquilo que a gente imaginava fazer, né? Mas agora conta pra gente. Então vamos lá, pro nosso ouvinte de casa entender. Esse trabalho todo, vocês, né, conversaram no ano passado, sentaram lá, né? Rogério, isso aqui foi num café numa padaria, viu, gente? Olha, café em padaria dá muito resultado, né? Pode ser aí uma solução pra, às vezes, alguma coisa. Sentar ali e conversar com os amigos. E aí vocês se reuniram, um grupo de pessoas, vamos voltar. E a partir daí, como é que foi isso? Porque muito além desse desejo de voltar, vamos falar que existe a questão prática. Primeiro, né, tem que ter ali o roteiro, a estrutura, né, o apoio financeiro, porque a gente sabe que existem gastos, porque tem ali todo o aparato, né? Tem o palco, tem a sonoplastia, tem o figurino, enfim, várias coisas. Como é que foi esse trabalho de vocês, resumidamente, claro, né? Porque é mais de um ano de trabalho aí. E o café foi justamente com o Gabriel. Foi com o Gabriel. Gabriel, vamos tomar um café, chamar sua esposa. Vamos lá. Se quiser fazer algum evento, chama a gente para um café. Então foi assim, né? Foi no café, nós conversamos. E, claro, antes de a gente ir lá e assumir, nós corremos atrás de algumas pessoas. A gente não é boa também, né? Vamos entrar, né? Vamos aproveitar. Por quê? É um trabalho árduo, ele é pesado no sentido de responsabilidades. Sim. Então, nós precisamos também ter, por exemplo, o Thiago e a Bruna, né? Que estão aí conectados. Eles estão com a gente desde o começo. Desde agosto, quando nós chamamos as pessoas para trabalharem, e aí é um ponto que você comentou rapidamente, né? Na questão de, às vezes, a gente é chamado para uma coisa e a gente meio que tem que se moldar. Eu nunca trabalhei com elenco, né? Da mesma maneira, a Bruna entrou para uma atividade no meio do caminho, a gente, não, eu preciso migrar você para essa equipe, porque eu preciso de você ali. Sim. Porque é onde os talentos vão se revelando. É verdade, né? mesmo. E aí, isso faz a diferença. Nos reunimos, montamos uma equipe, igual Jesus fez com os 12, sentamos, nos organizamos e ali nos dividimos em equipes. Essa equipe montou uma outra equipe e aí nós fomos trabalhando com alguns encontros no final do ano para a gente poder interagir com as pessoas, né?
arduamente mesmo começou de janeiro para cá. Nossa. Né? Porque, e mais especificamente fevereiro, porque foi onde deu um boom. Dizem, gente, daqui a pouco faltam 40 dias, né? Enfim. Mas a questão da integração, do convite das pessoas, Sim. né? E fazer todo esse connect primeiro. Uma vez divididos em equipes, cada um ficou responsável, né? O Gabriel, a parte financeira, então ele cuida do financeiro, eu cuido do elenco. Tem um casal, amigos nossos, que estão... ajudaram a gente, né? No início se mudaram para Goiânia. Eles estão assessorando a gente de lá. Nossa! Né, o Matheus e a Hilda. Eles vão vir para essa semana agora para estar fisicamente aqui com a gente. Então, assim, passou fronteiras. Eles levaram, Sim. se mudaram, mas continuaram o compromisso que tínhamos, né, acordado. E todos os outros que estão aqui, né? Então, uma vez esquematizado todo o organograma, começam a descrição das atividades. Né? O que nós vamos fazer para angariar fundos, né? Sim. Qual vai ser o texto, quantas cenas, porque sem o teu roteiro eu não tenho como convidar as pessoas. Não tem como escolher o elenco exato, ali, né? E assim foi feito, o figurino faz um levantamento do que a gente tem e o que precisa fazer, né? Ó, você tem isso aqui para gastar. Loucas, usa a sua né? criatividade e a providência de Deus. Exatamente. E veio. Graças a Deus veio. A providência veio, né? Assim como a equipe de espiritualidade, uma pessoa tem, então, uma equipe aí que cuida dessa intercessão, o né? Harrison, que por sinal é nosso coordenador de músicos da paróquia, né? Legal. Eu também sou ministro também da minha paróquia. Eu sou curador de liturgia, assim, nada parou por conta da encenação. Não tirou uma licença, não, Rogério? Exato, não tem. E aí a gente foi se adequando, né? Sim. Só que chega um determinado momento que assim, gente, ó, a gente precisa direcionar naquilo que a gente precisa fazer de fato. Sim. E os ensaios, Rogério? Os ensaios, eles começaram, até mesmo antes dos ensaios, Vanessa, a gente precisa fazer toda a gravação das cenas em estúdio. E tem uma pessoa, né, que é o nosso amigo Dimas, né, que ele a gente entrega o roteiro para ele, a gente agenda as gravações. Sim. Né, eu acompanhei poucas dessas 70 pessoas, né, que estavam envolvidas, né? Mas é um trabalho, é um estúdio como aqui, né? Enfim, refaz essa música, não dá, grava. Tem uma pessoa que eram 2, 3 frases, foi 1 hora para a pessoa, porque não são atores. Sim. Né? E muitos assim se reinventaram. Que legal. Né? Se reinventaram. Nossa, isso é muito bacana. Um exemplo que eu dou, eu sei que eles vão me matar, são o Pilatos e Cláudia, porque eles entraram para cobrir uma desistência, né? E assim, olha, vocês têm hoje e amanhã para vocês se incorporarem no personagem. Coitados, né? meu Pra Deus. quem nunca tinha atuado, né? Eles estão muito bem. E assim foi com todos os demais. Sim. Né? E aí, uma vez que a gente grava, montadas as mídias e a gente ensaia em cima das mídias, já com toda a trilha da encenação. Que legal. Porque é uma dublagem. Sim. Né? Até por conta do espaço, né? Exato, não tem como, né? É um lugar e aí, aberto, né? depois começa a parte estrutural que o Gabriel pode comentar, como foi essa parte de contratação de serviços, fornecedores, enfim. E as equipes vão se interagindo. A gente faz reuniões semanais para que todos os líderes dessas equipes nos atualizem de como estão as suas frentes de trabalho, né? Inclusive temos uma hoje à noite. Não se esqueçam. Não se esqueçam, né? Dei uma folga para eles ontem, que era feriado em Jacareí, mas hoje a gente volta, né, a trabalhar. E aí tem toda a parte estrutural também, que é uma estrutura grande. Sim. Né, de um espaço que a gente tem zerado, né, que o Gabriel pode completar, que também exige muitas negociações. Pois é, né? o Gabriel, até porque quem conhece, né, a escola agrícola lá, né, o Rogério lembrou, nós somos das antigas, né, da época da Fapija, né, que aí muita gente vai lembrar em Jacareí. É um espaço muito grande, um espaço aberto também, então precisa de toda a estrutura, né? Com certeza. E desde o primeiro momento também, né, de todas as reuniões que nós fizemos, principalmente com a equipe da ETEC, né, para eles também foi uma surpresa e uma alegria muito grande voltar este evento com eles, né, porque eles também tinham muitas memórias, né, dessa época que era realizado lá, né, então quando a gente retomou essas conversas com eles, né, essas reuniões, essas visitas lá, para poder entender como que estava toda a parte de estrutura lá, para que nós possamos, para que nós pudéssemos realmente mapear, olha, o que precisa contratar, o que a gente vai precisar fazer, o que a gente precisa, de repente, colocar a mão na massa aqui para viabilizar mesmo toda a parte de estrutura, né? Então esse foi um trabalho bem árduo que nós fizemos, né? Muitas reuniões, muitas
muitas idas na própria ETEC também, né, para realmente mapear tudo que nós precisamos, sobretudo pela parte de segurança também, né, que nós precisamos realmente ter muito bem mapeado tudo que vai ser feito, toda a parte de cronograma, né, no dia, né, então porque tudo realmente gira em torno do que vai ser realizado naquele dia, né, então passou nesses 3 meses, como o Rogério comentou, né, a partir de janeiro a gente já começou uma contratação mais forte com os fornecedores de palco, fornecedores de geradores de energia, fornecedores de som, de iluminação, né? Então a gente foi se estreitando esse contato, né, para que realmente a gente e também, como o Rogério comentou, né, assim como a gente tem reuniões internas, né, a gente precisa ter essas reuniões com os fornecedores, com esses terceiros que vão nos apoiar, né? Então realmente ali a gente depois dos nossos trabalhos, né, a gente marcar essas reuniões durante a noite e alinha com um, alinha com o outro, coloca todo mundo dentro de uma sala para ver, olha, como é que vai funcionar, como é que a gente vai mapear tudo isso para funcionar. Então é um trabalho feito a muitas mãos, né? Então, e que exige bastante de nós, né? Exige muito de toda a equipe, né? Mas que está chegando, né? E agora que a gente já começa também o coração ficar mais acelerado também, né? E que realmente agora que a gente já começa a alinhar aqueles últimos pontos, né? Que legal. Deixa eu já registrar aqui algumas participações. Boa tarde, eu sou o João Paulo. Fui convidado para encenar Jesus. Agradeço a Deus por essa graça, aos coordenadores pelo convite, que é uma alegria e uma responsabilidade. Gostaria de pedir que rezem pela essa missão de evangelização que Deus nos confiou e que Nossa Senhora fortaleça nossa humanidade como fortaleceu o próprio Jesus aos pés da cruz. Que legal, olha só, ele vai ser Jesus. Foi o que eu comentei, né? Que ter legal. Conhecido ele esse ano, né? Ele participa da pastoral familiar. Que responsabilidade, hein, João Paulo? Vou estar lá te vendo atuar, hein? Exato. Ele é uma pessoa maravilhosa de se conviver. Eu fiz alguns laboratórios com ele antes, né, dele gravar. Sim. Em casa, até mesmo para me conhecer, a gente poder, né, ajudar, e a gente foi tornando uma amizade bem profunda nesses 3 meses, assim, sabe? Mas Deus manda as pessoas certas, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Olha que bonito essa participação. Olá, me chamo Lucas Crispim. A minha conversão se veio por meio da encenação no ano de 2014. Nunca havia me sentido tão tocado por algo como naquela Sexta-feira Santa. Hoje, na graça de Deus, tenho o privilégio em poder participar desse projeto tão lindo e evangelizador como a encenação. Olha que lindo isso. E é exatamente essa a intenção, né? É todo um trabalho, mas... E aquilo que também alguém comentou, se uma pessoa sair de lá diferente, o trabalho, todo esse trabalho, que não foi pouco, né? E não termina ali na sexta-feira, que a gente sabe que tem os pós ali, quem faz o evento sabe que existe o pós também, a gente já se sente feliz, né? E aí, eu quero aproveitar esse gancho, né? Já olhando a hora que tá voando, né? Pra já puxar uma coisa, né? O Lucas, né, comentou aqui sobre aquela Sexta-feira Santa lá em 2014. E nesse ano tem uma novidade, que a encenação, ela não vai ser na Sexta-feira Santa, ela vai ser na próxima sexta-feira, que é dia 12. Já é uma preparação, é isso? Pra preparar o nosso coração? Como é que foi isso? Na verdade, o dia 12 é no sábado. Desculpa, no sábado, isso. E foi bom você ter tocado nesse assunto, Vanessa, porque muitas pessoas ainda nos grupos nas redes sociais nos perguntam se vai ser na Sexta-feira Santa. Então, não, né? Gente. Justamente. Então, por favor, gravem aí na agenda de vocês. É dia 12 de abril, é no sábado, que antecede a Semana Santa, né? E o ponto, né, que a gente falou, né, de por que não a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, por conta de nós podermos viver a Semana Maior. Sim. Porque exige atividades, ensaios, a gente sempre ensaiava as vésperas, enfim. Então, a ideia de alteração da data foi justamente por isso. Também para que outras paróquias da nossa cidade possam participar, porque daí ela antecede, né? Nós vamos abrir a nossa Semana Santa com o evento da encenação da Paixão de Cristo, legal, né? E um ponto importante também, Vanessa, aproveitar a oportunidade. Opa, vamos lá. Muitas pessoas perguntam, e até houve alguns boatos, eu particularmente não vi nada, que a gente estava cobrando pelo evento e tudo mais, tá? Quero aqui eu e Gabriel deixarmos bem claro que o evento não tem custo nenhum para ninguém, né? É um evento gratuito,
Porém, a gente pede às pessoas que puderem fazer a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Toda essa arrecadação vai ser destinada aos vicentinos da nossa paróquia, que acabam atendendo também outras paróquias da região. Então, é uma entrada que a gente eu nem sabia que existia esse termo, né? Entrada solidária não obrigatória. Sim, né? Isso mesmo. Exatamente. E aí, as pessoas que puderem fazer a contribuição vão ter 2 pontos, né, de apoio para receber. O único custo, caso a pessoa queira deixar o seu veículo, o seu automóvel dentro das instalações da ETEC, aí sim vai ser cobrada uma taxa de R$10 por conta do estacionamento, que vai ser revertido para a APM, que também não é da ETEC, né? Que é Associações de Pais e Mestres da ETEC. Então, foi uma forma da gente aproveitar o evento e ajudar essas instituições, né? Tanto a APM, que estão nos ajudando. Então, é uma troca, né, não é nem de favores, é uma troca de experiência que nós estamos tendo. Acho que abre uma oportunidade muito grande para a nossa sociedade. Aproveitar eventos como esse ou outros para a gente poder ajudar o outro, né? E a questão também que o Gabriel mencionou, de segurança, né? Toda a questão de segurança via secretarias da nossa cidade foram acionadas, mobilidade urbana, tudo para que a gente tenha esse apoio, né, para ter a segurança também das pessoas que estarão lá participando do evento com a gente. Então, gente, dia 12 de abril, sábado, próximo sábado, ok? Anota aí na sua agenda para você não se esquecer. Deixa eu registrar mais participações aqui. O pessoal fala, você chamou para participar, não falou, né? Pois é, vamos lá. Eu sou o Alexandre Bispo de Jacareí, faço parte da equipe de comunicação e ansioso para o dia 12. Abraço a todos. Tem mais gente participando conosco. Boa tarde. Me chamo Crislaine Pujol. Será quem é? É a mãe do Gabriel Pujol. Muito feliz e orgulhosa em ver onde o Gabriel chegou e essa turma que está com ele há muitos anos. Eles se entregam mesmo, com muita paixão e amor no que querem fazer. Estamos muito felizes por eles e pela encenação que está de volta. Ansiosos por esse dia. Abraço pro meu Gabriel. Tá aqui a mamãe, ó. Roy, né? E toda a equipe de vocês. Olha que legal. A família tem que apoiar, né? O Gabriel aí, né? A esposa. É um trabalho em conjunto, né? A gente tem as renúncias, né? Olha, não dá pra gente fazer isso, porque a gente tem lá o compromisso, né, com a encenação. E é assim mesmo, né? Tem mais gente aqui, deixa eu registrar. Oi, sou o Gildácio, é isso? Gildásio. Parabéns pelo programa e pela iniciativa. Que Deus abençoe pelo esforço desse grande projeto. Um abraço para você. Também tem mais participações. Oi, eu sou a Letícia e tive a graça de ser convidada para participar da encenação pela primeira vez com meu esposo Caio e minha filha Nicole. Olha que legal. A encenação está sendo importante para a conversão diária da nossa família. Deus abençoe a todos os envolvidos nessa obra. Olha que lindo, né? E é isso mesmo. É toda a família interagindo e também se entregando para esse momento especial. Agora conta pra gente uma coisa, né? Até pra gente já reforçar esse convite pro pessoal aqui. Então, dia 12 de abril vai ser na ETEC. Como que as pessoas que não conhecem podem se localizar? Vai ter uma entrada específica? Enfim, como é que vai ser isso aí, Gabriel e também Rogério? Bom, acredito que em Jacareí, né, bastante gente conhece a ETEC, né, talvez não pelo nome, né, que sempre foi uma ETEC, né, uma escola do estado, mas comumente chamada de escola agrícola, né, no centro de Jacareí, onde era a FAPIJA, né, onde era realizada a FAPIJA, né, a entrada de pessoas, né, a entrada do público em geral vai ser ali a Avenida 9 de Julho, né, ali então vai ter uma entrada, uma operação, como o Rogério comentou, né, de várias secretarias, né, apoiando mesmo para que tenha segurança para os pedestres, segurança para quem vai entrar ali pela 9 de julho, né? Então vai ser pela entrada principal, é isso? Isso, uma entrada para o público, né? Legal. Quem tiver o carro, né, quem gostaria de realizar esse estacionamento, como o Rogério comentou, vai fazer uma entrada ali ao lado, que é pela Faria Lima, né? A Malaquiaça de ali. Isso, Malaquiaça de Faria Lima, né? Sim. Ali estão dando continuidade ali, né? Que também tem uma interligação por dentro da escola, né? Ela vai deixar o carro dela ali e vai em direção à escola por dentro, né? Já vai estar ali dentro também, né? Então foi uma melhor forma que nós encontramos, junto com a secretaria, junto com a prefeitura, junto também com a própria ETEC, né? Para realmente deixar todo mundo em segurança, deixar também quem está fora da ETEC, né? Nos entornos realmente ali bem dividido, bem em segurança, para que realmente o evento não impacte também quem está
fora dele, né? E que horário que vai ser? Vamos reforçar isso, que é muito importante, Importante, né? O evento está previsto para iniciar às 19 horas, então por volta das 18 horas, né, já estarão liberadas as entradas, até para que as pessoas cheguem com calma ao evento, né, possam, né, se locomover, né, de maneira segura. Sim. Né? Então, a gente pede essa atenção para o público, né, porque espera-se um público grande, tudo, e aí tem questão de mobilidade, paciência, resiliência, né, para que amor, vai com amor, caridade, gente. né, exatamente, pedir. Também dentro da escola vão ter efetivos de segurança patrimonial, voluntários, o time nosso da acolhida vai estar auxiliando o direcionamento, porque ao contrário do que foi nos anos anteriores, que eram na arena do rodeio, dessa vez vai ser no campo aonde eram os shows. Ah, legal. Então já não vai lá. E a arena vai ser destinada para o estacionamento. Legal. Eu tava lembrando, falei, nossa, mas parece que outra vez entramos... Exato. Ah, legal. Até por conta da atual estrutura, né? Sim. A gente fez uma avaliação no início do ano e, em comum acordo com a escola, a gente vai fazer no campo de futebol. Legal. Né? O acesso é mais fácil mais também para o 9 de julho, também, até de né? transporte, né? Sim, Público, sim. tudo ali mais E perto. aí toda aquela via ali inicialmente vai estar destinada para embarque e desembarque de pessoas, né? Sim. Na 9 de julho, e como o Gabriel falou, toda a questão de veículos entram pela outra portaria por não ter conflito dentro de carro Sim. e automóvel ali Que dentro legal. e mobilidade, né? Bacana. E como eu disse, né, Vanessa, para chegar nesse consenso, muitas outras pessoas foram envolvidas, né? Com certeza. Então fica aqui nossos agradecimentos. Tem uma pessoa aqui que está me falando aqui, que eu não citei o nome dele, tá? Mas eu vou falar aqui. Fala aí, então. Eu falo o nome dele porque é um grande amigo que eu tenho e a entrega dele representa as dos demais, né? Sim. Ele participou por anos na encenação com a gente, lá em décadas, e depois de mais de 15 anos está voltando, que é o Denilson, Que né? legal. E é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, está me ajudando muito lá na questão de elenco, né, de ensaios, enfim. Então, Denilson Araújo está aqui, né? Você não mandou mensagem, mas eu citei seu nome. Obrigado aí, em nome de toda a equipe, tá? Eu sei que a gente fala um nome, acaba esquecendo, mas Sim. toda essa equipe que está nos ajudando, São auxiliando. esses nomes que estão representando os Representando os demais, demais, Sim. tá? Muito Assim, grande. então, Vamos falar só o nome do elenco, aqui a gente ficaria o programa inteiro, exato, né? Então, muito obrigado aí Legal. pelo auxílio de vocês. E como eu disse, gente, a gente deu o pontapé inicial, mas o evento só está acontecendo porque vocês se entregaram de coração Com certeza. e alma para que o evento acontecesse, né? Sim. Então, inicia-se às 19 horas, porém às 18 horas já ficam os portões abertos, né? Para o recebimento do público, Legal. né? Vamos ter algumas vendas de alguns quitutes lá também, pela própria, para ajudar, né? Vamos ter apoio do SAI também com distribuição de água, enfim. A gente só precisa torcer para que o tempo melhore, Vamos né? lá, Na semana vamos que ficar na vem, oração né? aí, Exatamente, mas tá tudo sendo preparado com muito carinho, Vanessa, Sim. para esse grande dia aí. Legal, gente. Então, dia 12 de abril, sábado, às 19 horas. Portões abrem ali por volta das 18. Você pode ir com muita calma, com o coração cheio de alegria, de gratidão a Deus para vivenciar esse momento. O evento será na ETEC, que é a conhecida Escola Agrícola de Jacareí. Para quem quiser saber mais qual que é o Instagram, tem um Instagram da paróquia, né? Isso? Sim. Exatamente, o Instagram é da paróquia, a paróquia tem Trindade, né? A gente pode acessar lá, tem todas as informações do evento, vários vídeos também de tudo isso que a gente está falando, Legal. da entrada não obrigatória de 1 quilo de alimento, também tem vários vídeos lá e também reforçando, né? Sobre que não tem ingresso, não tem valor nenhum para poder Sim, pagar, só a ir lá, entrada né? é gratuita, então tem vídeo também sobre todo isso que a gente está falando, né? Todo esse material, né? Então lá também tem todas essas informações para que o público possa conferir. Legal. Gabriel, obrigada pela presença e até a próxima oportunidade. Obrigado. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, Vanessa. Rogério, obrigada também pela sua disponibilidade aí. Deus abençoe vocês e até a próxima. Boa tarde para você. Obrigado, Vanessa. Um abraço a todos os ouvintes. Obrigado, pessoal, pelas mensagens. Sim. A gente se vê no dia 12, que não é Sexta-feira Santa. Sim. Nos encontramos no dia 12/4. Um abraço para todos os amigos que estão envolvidos nesse maravilhoso trabalho, viver os passos apaixonados de Cristo. Tô ligadinho em vocês sim, viu? É o Denilson Araújo. Mandou aqui agora. André, obrigada, viu, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a vocês que interagiram, participaram. Um excelente final de semana, minha gente. Fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.